Mas vamos virar a pauta agora para falar do Fortaleza, goleada do Fortaleza por 4-0 sobre o Deportivo Maldonado. Castelão lotado, Fortaleza avança para a terceira fase da Libertadores. Gols de Thiago Galhardo, Guilherme e Lucero 2 vezes. E aí, Luca, feliz, né, com a vitória? A gente falava, né, sobre... semana passada a gente estava aqui falando sobre o desempenho do Fortaleza e como o Fortaleza precisava se impor. Minhoca até falou, né, que virou polêmica aqui, se não passar seria um vexame, mas acho que o Fortaleza cumpriu as expectativas, venceu bem, goleou e aí eu já emendo a Tem pergunta. Economia, né? Tem economia, né, Cláudio? Que é importante. Né? Exatamente, assim, jogo para dar confiança e melhor partida, né, Luca, da temporada até agora. Sem sombra de dúvidas, né, Cláudio? Eu acho que boa noite aos dois, né? E a todo mundo que está assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão assistir a gente depois. Cara, eu acho. Eu até o finzinho do jogo eu achava que disputava ali pau a pau com o jogo do Bahia, né? Que é 3-0. Mas depois do assinte, que foi o quarto gol, que aquilo ali foi para terminar, né? Com chave de ouro, aquele quarto gol do Lucero. Aí eu decidi, né? Esse foi realmente o melhor jogo da temporada. O Fortaleza, tudo que ele não jogou na semana passada, hoje ele jogou com acréscimo do que ele podia fazer. Um jogo muito seguro. Talvez alguns possam dizer demorou um pouquinho para matar a partida, mas matou. O importante é que matou, não deu chances para o Maldonado. O Maldonado finalizou apenas uma vez e se fosse um field goal, talvez fosse assim mais perigoso, né? Já que a única finalização do Maldonado acabou parando quase fora do Castelão em 90 minutos de jogo. Uma partida que a gente já esperava que houvesse uma mudança do Vojvoda, né? Ele abre mão dos três volantes, puxa o Hércules de volta para o meio, traz o Caleb para a meia direita ali e torna um time muito ofensivo, muito dinâmico. Pochettino no lado esquerdo flutuando, né? Uma espécie de 4-2-3-1 com Pochettino, Romarinho e o Caleb ali fazendo ali um pouquinho atrás do Galhardo, muito bem. E é interessante porque o Fortaleza ele pegou talvez a sua maior retranca e a mais competente retranca que ele pegou na temporada. Ele meteu 4-0. E podia ter sido muito mais. O Galhardo perdeu gol feito, o Hércules perdeu gol feito, o Romarinho perdeu gol feito, Bruno Pacheco perdeu gol feito, e o Fortaleza ainda assim conseguiu um placar muito expressivo, né? O Fortaleza, ele, se não me engano, ele finalizou pelo menos 12 vezes até o gol do primeiro tempo. Foram 12 finalizações no primeiro tempo até o gol do Galhardo, que foi um gol assim que mostrava um pouco a dificuldade do Fortaleza em infiltrar, né? O Fortaleza, ele vindo uma bola pela direita, nos acréscimos aos 50 do primeiro tempo, o Hércules, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, levanta a bola na área, a bola cruza e o Galhardo de sola de pé abre o placar, né? Um gol bem à la raça, né? De um time nordestino buscando o resultado, né? Já mais de 50 mil torcedores do Fortaleza foram à loucura. É um jogo e que até, Fortaleza... Luca, até um parêntese, diante de tudo que o próprio Fortaleza fez em campo no primeiro tempo, e muito organizado na sua proposição de jogo, nas suas mudanças táticas, foi até um gol que sai de um lance que você nem enxergava tanta perspectiva, né? Foi um lateral batido ali pelo Tinga, chega no Hércules, ele olha para a área, dá uma bola, enfia a bola à meia altura. Teoricamente não era uma bola tão assim, tão trabalhada como foram outras do time no jogo no primeiro tempo. E é curioso, o Fortaleza já fez alguns gols assim na temporada passada, em alguns momentos, né? Justamente com o Galhardo, em boa parte dessas vezes no Galhardo, que ele tem essa boa presença no segundo pau com chegada, né? O Fortaleza já fez alguns gols dessa forma no ano passado, tanto com o Galhardo ou com o Moisés também fazendo essa função, quando o Moisés antes de lesionar. E um gol que numa jogada que a gente, naquele momento, talvez a gente esperasse o final do primeiro tempo, né? E isso obriga o Maldonado a fazer uma mudança. O Maldonado dali faz a decisão que custou a goleada para eles, né? O Maldonado abre mão da sua linha de 5 jogadores defensivos, traz ali o Fernandes para o meio campo, faz uma linha de 4 e aí o Fortaleza, que também muitas vezes espelhava essa linha de 4, né, com Caleb, Pochettino, Romarinho e Galhardo, o Fortaleza ganhou muito espaço com isso, especialmente pelas infiltrações dos laterais. Mas, claro, o Fortaleza acabou sentindo cansaço, uma dinâmica, uma maratona de jogo, por mais que tenha poupado contra o Náutico no fim de semana,
é uma maratona de jogos e de viagens, querendo ou não, muito grande, né? E vai continuar sendo nos próximos dias, já que o Fortaleza tem clássico no domingo e tem o Cerro Porteño na próxima semana, pelo menos tudo em Fortaleza por enquanto. Então o Fortaleza foi cansando, foi abaixando um pouco o ímpeto, e aí vale muito da questão do Vojvoda no jogo. O Fortaleza continuava chegando, mas não conseguia ainda forar um pouco bem. E aí que ele tem a grande sacada. Entra o Dudu, né? Entrou o Dudu e entrou o Lucheiro. Ele abre mão, por exemplo, de Romarinho e Galhardo naquele momento. Ele primeiro tirou o Caleb, que já tinha caído um pouco fisicamente para a entrada do Guilherme, que ganhou uma boa jogada de infiltração ali naquele primeiro momento. Enquanto o Guilherme começou a ficar um pouco marcado pelo lado direito, ele entra com o Dudu e com o Lucheiro, passa o Guilherme para o lado esquerdo e o Fortaleza volta a ser muito ofensivo. E aí o Fortaleza ele destroça o jogo. E aí que o Fortaleza ele acaba com o jogo. Primeiro na jogada, como sempre, marcando a saída do Maldonado. O Fortaleza muitas vezes ganhou do Maldonado no primeiro terço do campo mesmo. O Fortaleza por várias vezes tomou aquela bola naquele momento, naquele local. E ali uma bola que se toma, o Dudu chega e traz para baixo, o Dudu, que é lateral direito, hoje jogou de ponta direita, já tinha feito isso no jogo passado. Ele dá a bola voltando e o Lucheiro amplia para 2-0. O Fortaleza, ali ele decide a partida, o jogo tá morto, trucidado, tem chance ainda de um terceiro gol, uma jogada ali, onde o Guilherme pelo lado esquerdo abre para a perna direita, bate cruzado e faz 3-0. E a torcida estava feliz, estava muito feliz. E deu tempo ali de mais 2 substituições, entraram o Lucas Sacha e o Zé Wellison, e é justamente com o Zé Wellison que começa o quarto gol. Ele toma a bola, uma bola esticada ali, ele toma a bola, o Dudu passa em velocidade e no contragolpe o Guilherme dá uma bola muito bem feita para o Lucheiro, que domina, gira e dá bonito, uma jogada de sinuca, uma tacada maravilhosa, Cláudio. Que, cara, o Lucheiro é um jogador que a gente ainda estava esperando ali uma partida realmente boa. Mesmo nos jogos que ele marcou, as partidas não foram assim boas, né? E hoje realmente o Lucheiro mostrou a que veio pelo Fortaleza, né? Posso até brincar aqui dizendo que pagou um bocadinho do salário dele hoje com a vitória para cima do Maldonado. E o Fortaleza ele pegou um adversário, obviamente, como a gente falava, o adversário não é tão forte assim, é chato, é enjoado, não é muito forte, mas é chato e enjoado. Tem um time muito mais difícil pela frente, tem o Cerro Porteño, do Marcelo Moreno, que já também não é mais um menino, mas é um time que é muito mais experiente nesse tipo de competição. O Maldonado pela primeira vez jogava uma Libertadores, né? O Cerro Porteño já é um time muito mais experiente, está em Libertadores todos os anos, é um dos maiores participantes de Libertadores que existe. É um time muito experiente, é um time muito enjoado, muito cascudo, passou até com uma certa tranquilidade na sua frase, mas para o Fortaleza o objetivo foi cumprido. O Fortaleza garantiu pelo menos 8 jogos internacionais, independente se passa do Cerro Porteño ou não. O objetivo da diretoria nas Libertadores foi cumprido, garantir fase de grupos, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Sem for olhar para o contexto histórico, obviamente, o contexto histórico, o Cerro Porteño é um time grande, enorme, apesar de nunca ter sido finalista, é um dos maiores participantes da Libertadores. Porém, se a gente for olhar pelos elencos que cada um tem hoje em dia, pelo investimento, pelo momento das duas equipes, pela liga que o Fortaleza joga, obviamente o Fortaleza ele é favorito para a partida. Mas, claro, é um confronto bem mais complicado do que foi contra o Maldonado, Cláudio. E Cauê, entrando Luca falou do jogo aí, né? Fortaleza se impôs, né? Como se esperava, né? Depois daquele 0-0 na ida, o Fortaleza se impôs e fez o placar que mostra a diferença das duas equipes também, né? Isso, foi um grande massacre, né? Se você for contabilizar os 2 tempos, é coisa de. Acho que eu anotei, e se eu não estiver errado, foram mais de 23 chutes a gol. Fortaleza no 27 início. finalizações. 27, né? Pronto. Teve muita dificuldade, talvez no início, de fazer esses arremates dentro da área, então ficou muito de fora. Mas chama atenção, e que já é uma coisa muito do Vojvoda, o seu repertório tático. O quanto ele consegue mudar o time ali em ordens de fora das 4 linhas, e é impressionante como esse time responde.
como esse time consegue entender e consegue fazer, dar sentido a essas funcionalidades. Porque em vários momentos você viu o Caio Alexandre, para mim, um excelente jogador, e ele jogando de primeiro volante, é um cara que jogava de segundo volante no Botafogo, quando apareceu, um cara que tem um passe muito bom. Então você puxar ele muitas das vezes para fazer um terceiro zagueiro na saída de bola ali, mas para ter o bom passe na saída, aquele primeiro bom passe. Em vários momentos, os laterais ou iam como ponta, ou fechavam no meio, algo que Tinga faz muito bem, Bruno Pacheco hoje fez, deixando o Romarinho na ponta. Às vezes o Romarinho vinha fazer o meio, e Pochettino meio que caía quase que como ponta. Então é uma variação, não só tática, mas de flutuação de jogadores, que quando você pega um time como o Maldonado, que tem uma proposta defensiva, que vem com linha de 5 atrás, que vem jogar por uma bola, você cria dificuldades. Porque os caras precisam marcar esse rodízio. Os caras precisam não se perder diante da movimentação. Sobretudo, quando muitas vezes você faz marcações individuais em um e outro. E é impressionante como o Hércules jogou hoje. Hoje, Hércules foi assim, para mim, já antecipando o melhor do time para mim. É um cara, um motorzinho que chega na frente, pisa na área, morde lá atrás. Muito importante também o como, que o Lucas chegou a falar também aí, o como o Fortaleza morde a bola. O como o Fortaleza foi buscar antecipação dessa marcação lá em cima. E 2 gols saíram dessa. Um gol saiu dessa maneira, que foi o terceiro, não, o segundo de Luceiro, que foi a jogada lá que Dudu com Tinga, e a de Zé Wellison, como o Lucas já frisou aí, que ele se antecipa, se joga na bola quase um carrinho, né? E aí, outro ponto que foi muito notado por mim nessa partida de hoje. Fortaleza rouba, dava o campo para o Maldonado vir, quando ele fez 1-0, né? Dava 1-0 favorável para cá, dava um certo território para o Maldonado vir e o Fortaleza ter campo para poder puxar o seu contra-ataque. Então, o Fortaleza entendeu muito bem o jogo, porque o Maldonado não tinha tanta técnica, fechava essa saída de bola, sobretudo meio campo, e quando roubava, dava o bote essa bola e roubava, tinha muito campo para fazer. E aí o Fortaleza não roubava e dava aquele toquezinho para trás que irrita muito o torcedor, não. Fortaleza, esticava. E aí encontrava quem? Encontrava Guilherme, encontrava antes Caleb, encontrava Romarinho. Não entendi um pouco aí, Luke, e aí você pode até me explicar, quando falasse até aí da entrada de Guilherme pela direita, pela troca com o Caleb, talvez já tivesse cansado. Guilherme é um cara que, pela esquerda, ele dá bem. Pela direita, ele tem muita dificuldade. E aí eu senti nisso essa dificuldade dele, por mais que tenha dado aquela explosão, que já não é mais tanto o perfil dele, mas ele ainda tem aquele do arranque, mas o lado mais forte dele sempre foi o esquerdo. E aí eu até fiquei pensando se de alguma forma Vojvoda, ao botar Dudu, matou duas questões numa só. Primeiro, realocar Guilherme para a melhor posição dele e de onde ele fez o gol, que é muito típico dele, aquela cortadinha, torcedor do esporte, comemorou muito o gol dele daquela maneira. Ele finge que vai bater, que vai cortar para a esquerda, joga para a direita, finge que vai bater e dá mais um toquinho para chutar rasteiro. E aí ele meio que corrige, colocando talvez Guilherme num ponto que realmente é mais dele, que é ali pela esquerda, e fortalece demais o lado direito, que já era o lado mais forte do Fortaleza, e o lado mais frágil do Maldonado defensivamente, colocando 2 caras que são pulmões, né? Porque o Dudu é um pulmão gigante. E aí, com esse potencial de marcar e sair. E aí sacramentou de vez essa vitória do Fortaleza, os detalhes que faltavam do gol, né? É aquele massacre que não consegue reverter em gols. E aí o Fortaleza conseguiu, por mais que quem olhe só os melhores momentos, o placar que veja 4-0 e que acha, poxa, foi 4-0, foi um massacre desde o início, não. Foi necessário esperar até os 38 minutos do segundo tempo para garantir.
mas o Fortaleza dominou imensamente. O Maldonado poderia fortuitamente achar um gol, mas o jogo estava muito do Fortaleza, estava muito a cara de Fortaleza. Quer comentar alguma coisa aí, Lucas? Não, eu concordo, né? O Fortaleza ele demorou um pouco, né, para matar o jogo. E eu entendi a questão do Guilherme, né? O Fortaleza ele tem um número aqui de pontas, né? O Fortaleza ele joga muitas vezes no 4-2-3-1, às vezes no 4-4-2, vai flutuando, né? E eu acho que ele tinha algumas opções para colocar ali no lugar do Caleb, né? Ele talvez poderia manter um pouquinho ali aquela situação de um jogador canhoto por ali, com o Samuel. Ele podia ter tentado com o Crispim, que normalmente não rende tão bem ali, mas ganharia uma jogada parada, mas também não perderia um pouco do dinamismo, né? Mas Não era ganharia a velocidade, jogada né? parada. Ele não teria Não essa era velocidade de velocidade. roubar e tocar na frente e Ex esticar, né? Exatamente. E poderia ter usado o Júnior Santos, mas eu acho que ele preferiu o jogador mais cerebral naquele momento. Ele preferiu aliar um pouquinho de explosão com o cérebro. Eu acho que foi uma substituição que ele sabia que mais à frente ele provavelmente colocaria o Dudu, porque ele já fez isso no jogo passado. Então, o que eu acho? Eu acho que ele tem, talvez, como ele jogou o Dudu no jogo passado, ele talvez tenha colocado o Guilherme antes para ter um elemento surpresa para o time talvez pensar que para não esperar aquela explosão, né, tão forte como é o Dudu, mas um jogador que tem explosão, que consegue pegar o espaço e que consegue criar espaço. Então, quando ele bota o Guilherme, ele consegue esse momento, ele consegue essa explosão e depois ele traz o Dudu, ele tem dois jogadores muito descansados dos dois lados. E a gente tem que lembrar, o Fortaleza estava sem Moisés, estava sem Pedro Rocha, estava sem Pikachu, que são três jogadores de ponta. Né, que são, em tese, os três principais titulares das exposições. Né? Romarinho não é titular, o Pochettino tudo bem, mas o Romarinho não é titular, o Caleb também de início não deve ser titular, o Guilherme veio ali porque o Pedro Rocha provavelmente não volta a se voltar no final da temporada. Então, o Fortaleza ele foi justamente para ter essa transição mais veloz com o Guilherme e depois com o Dudu. Eu acho que ele quis segurar um pouco. Ele quis esperar ali para matar, para quando o Maldonado desse mais espaço. Então, ficou muito. Acho que foi aí que ele matou o jogo. Foram substituições. O Voivoda é muito engraçado em substituição. Tem dia que a gente não entende o que diabos ele fez, mas, cara, tem dias que ele, como hoje, ele leu o jogo de uma maneira sensacional. Sensacional. Não tenho o que falar assim dele hoje e boa parte da temporada. O Voivoda, das 3 temporadas, eu não posso falar muito da primeira, porque a primeira ele realmente já pegou o bonde andando e tal, mas das 2 temporadas que ele começou, eu vejo esse início de temporada, apesar de já ter perdido na temporada 2 vezes, e um jogo até importante que é o Clássico, e temporada passada a gente ainda estava invicto nesse momento, eu vejo um time mais conciso nesse momento do que um ano atrás. Mais conciso, mais coeso, não só pelas opções, mas os jogadores vêm entregando também, o time vem entregando, talvez até pela necessidade de ter que desempenhar um futebol de nível alto no início da temporada. Então vem me agradando muito alguns jogos mais importantes do Fortaleza, como foi contra o Bahia, como foi hoje, e espero que continue assim. Olha lá, Clauber. Vem tendo entrega, né? Vem tendo entrega, Teve Luke. Eu acho que é diferente do ano passado, que o Fortaleza tinha muita dificuldade, não em resultados. Teve no início do brasileiro, lógico, mas no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, Fortaleza teve resultado. Inegável. Mas era a grande dificuldade que se cobrava muito, era que parecia que o Fortaleza sempre jogava aquele futebol pro gasto, né? Aquele futebol do 1-0, 2-0 e segurava a onda e meio que um freio de mão puxado. E este ano já tem, por mais que alguns jogos possam ter dado também um espelho de 2022, mas nos grandes jogos, vamos dizer assim, nos jogos que realmente se precisa mostrar sua imposição, Fortaleza conseguiu impor e transformar, traduzir realmente as chances de gol, a pressão exercida, toda a sua produção em vitórias maiúsculas. Então, realmente é um Fortaleza diferente de 2022 nesse sentido. E até talvez, voltando um pouco na história de Guilherme, estava revendo aqui o momento que ele entrou com 19 minutos do segundo tempo. Então, talvez até ali, se ele faz a substituição
por Dudu, se fosse antecipar aquilo aí, talvez o torcedor fosse uma sinalização para o torcedor de que, opa, estou segurando a onda enquanto o jogo não está nem ainda muito cedo, tentando segurar muito cedo, e que a gente sabe que não é botar uma dobra de lateral que você vai ser mais defensivo ou mais ofensivo. Mas muitas das vezes dá a entender que você quer segurar mais o jogo do que tentar atacar. Então talvez tenha também um pouco disso aí, desse cenário de muito cedo. Mas esse comentário do Ângelo Rafael aqui foi para matar, viu? eu ri também. Até o... Todo ganha goleando, a turma solta piada, fica feliz, é uma tranquilidade. O clima é diferente. Agora não precisava, né? Não precisava, né? O cara pode marcar um gol, né? Assim, cada um com a sua, né? Foi um dia bom, cara. Foi um dia bom. Vitória no Sub-20, vitória no profissional. Um dia. Os cearenses hoje estão em festa esse meio de semana, né? Eu acho que o Caucaia devia ter jogado essa semana. Se o Caucaia tivesse jogado ontem, eu acho que o Caucaia tinha passado, porque todo mundo ganhou aqui. O Ceará passou, ganhou, foi? o Iguatu ganhou, Ferroviário ganhou, o Ceará ganhou no Sub-20, Fortaleza ganhou no Sub-20. Se o Caucaia tivesse jogado ontem, ele tinha passado, eu acho. Ele deu azar de jogar na semana errada. Jorge Edson lembrou aqui, ó, 370 pessoas assistindo e apenas 80 likes. Então, Minhoca não tá aqui. O Minholike. Minholike. Lembrar a turma de dar o like, que é de graça. Não custa nada. Minhoca hoje vamos aí, a turma que tá no tesão da goleada. No tesão aí da grande goleada. Vamos lá, mete o dedo aí. Um likezinho não ofende não. Mas, Luca, veja. O coito foi interrompido, agora... mas o like não, né? Exatamente. Mas agora o Fortaleza vai ter o Ceará no domingo, né? Pela Copa do Nordeste, e o Cerro Porteño já na quarta-feira, né? No Castelão. Veja, não deve poupar, né? Já tinha poupado alguns titulares no domingo passado. Assim, acredito que não, mas aí, o que é que você acha? O que é que você faria para esse jogo? Porque assim, o Cerro Porteño também é muito mais difícil do que o Deportivo Maldonado. E lembrando, Cláudio, que o Ceará ganhou outro jogo, né? Então talvez tenha tem essa questão ainda. Cara, eu não vou mentir, cara. Eu vou falar uma opinião muito impopular, mas eu não acho que eu iria com o time. Eu iria um mistão. Eu ia com um misto. Cara, eu posso ser muito impopular aqui. É uma opinião que pode ser muito impopular e o pessoal depois pode pegar no meu pé. Claro que clássico é sempre importante, mas uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, com dinheiro que se paga, não dá para arriscar para um clássico que sempre é importante, mas é fase de grupos da Copa do Nordeste. E o Fortaleza tem gordura. O Fortaleza tem gordura, Lucas. São 6 vitórias em 7 jogos. O máximo que pode acontecer é se o Sport sair ganhando todos os seus jogos, ele perder a primeira posição. O máximo. E olhe lá. E que muda pouco, né? Muda pouco. Cara, eu usaria um time misto. Né? Eu botava alguns reservas. Não todo o time, mas alguns reservas. Nada contra não é questão de que eu acho que o Fortaleza é muito mais forte que o Ceará e nada disso não, mas é porque a gente tem que olhar o que é prioridade, né? Eu já vi o Fortaleza jogar com time misto em Copa do Brasil, em jogo decisivo para jogar clássico contra o Ceará em campeonato estadual. Os tempos mudaram. A gente tem um maço muito pesado. O Fortaleza tem jogos contra o Cerro Porteño, peço desculpas. Tem aí finais de até o começo de abril, cara. O Fortaleza vai jogar literalmente os 2 jogos contra o Cerro Porteño. Se tudo der certo, ele termina abril jogando a fase de grupos ou da Libertadores. Na verdade, tudo der certo, não. Ele termina abril jogando ou fase de grupos de Libertadores ou Sul-Americana. Isso é uma certeza. Ele já está praticamente garantido, só um aborto da natureza tira o Fortaleza hoje das quartas de final da Copa do Nordeste, então
tem quarto de Copa do Nordeste, tem semifinal de Campeonato Cearense. O Penta é muito importante. Então o Fortaleza ele tem que realmente poupar alguns jogadores, né? Poupar alguns jogadores, eu não vou mentir. É um jogo importante, é clássico, eu quero vencer, todo mundo quer vencer, mas tem que dar uma poupada, sim. Tem que dar uma poupada. Com todo respeito aos alvinegros, eu acho que se fosse ao contrário, eu também acharia que o Ceará deveria poupar, porque o foco tem que ser na próxima semana contra o Cerro. Total. E outra, Luca, o time misto do Fortaleza é um time super forte, né? Você entrar com o João Ricardo no gol, Pikachu, como o Luciano, a própria Luciane Cavalcante estava anunciando aqui, né? Romero, Brits, poxa, tem vários elementos aí. O próprio Guilherme, para você dar mais tempo, dar mais minutagem ao cara. Então, assim, eu acho que o Pikachu não vai jogar para pegar ritmo, né? Porque não pôde para jogar pegar hoje. ritmo, exato. Então, não é um time que você vai chegar para o clássico tão enfraquecido. Talvez conte na questão de conjunto, de se você mexer muito, perder um pouco mais de conjunto ali, em relação ao time que vem jogando. Mas em termos técnicos, sobretudo de qualidade individual, não é uma perda. Assim, o Fortaleza hoje, o cenário que o Fortaleza construiu de clube, deu a ele um suporte que ele consegue ter em várias posições, dois jogadores que se assemelham em nível. Possa ser que um esteja melhor do que o outro em determinado momento, possa ser que por questões de adversário joga um em vez de outro. O Voivoda gosta muito também de fazer de acordo com os próprios adversários. Então, assim, não é pegar um time misto do Fortaleza ou quase todo reserva, não significa mamata. Pelo contrário. Talvez signifique até um jogo difícil, porque esses caras vão querer mostrar serviço para ter mais tempo com o time considerado titular, para ter mais tempo nos confrontos de relevância internacional do clube. O Fortaleza tem um desfalque certo, né? O Brits foi expulso contra o Náutico, não joga o Clássico Rei, né? Então, não duvido nada o Benevenuto ser titular. Eu acho muito difícil ele numa zaga, por exemplo, com Ceballos e Abraão. Acho que ele não faria nunca isso. Mas um time reserva do Fortaleza balançado com hoje seria um João Ricardo, Dudu, Ceballos e Brits, mas o Brits não joga. Lucas Esteves, Zé Wellison, Sacha, Pikachu, Lucas Crispim, Lucheiro e Guilherme. Isso tendo Samuel, Júnior Santos, tendo Silvio Romero para jogar. Então tem algumas alternativas sim que o Fortaleza aí pode utilizar. Não vou mentir, acho que o Fortaleza poderia se aproveitar de duas contratações, um volante e um zagueiro canhoto. Um volante e um zagueiro canhoto, né? dois jogadores diferentes. Mas dentro do que tem já é muito bom. Mas, claro, nada que é bom não possa ser melhorado, né? Então, nada contra. E talvez até um pouco aí, Luca, do que tu colocaste, né? Que talvez a maior dificuldade de ter que colocar um titular de todo jeito seja a própria defesa, né? Seja o próprio Milo de zaga, que não tem opções ali, já que o Brito está fora, tão seguras para você, num jogo de alguma forma com importância, com um clássico como esse, com o Ceará, e que você sabe que o adversário também tem o seu potencial ofensivo, de você, de alguma forma, também abrir mão de zagueiros minimamente experientes para esse confronto. Aí realmente, e aí se faz necessário pela longa temporada do Fortaleza ter essas peças de deposição. Também acho. Acho que o zagueiro o Fortaleza hoje tem 5 zagueiros, né? O Benevenuto, o Tite, tem Benevenuto, Tite, Brits, Ceballos e Abraão, que é um jogador da base. Podendo também ter o Tinga nessa função, né? Mas o Tinga vem jogando de lateral, o Brits está suspenso, não joga. O Abraão é um jogador que não é um jovem garoto, promissor, teve bons momentos na Série A do ano passado, mas ainda requer rodagem, né? É um pouco rodagem. Esse não é o jogo, né?
Esse Não não é é o o jogo jogo. para ele. Não é. É, Pode é, entrar no segundo tempo, quem sabe e tal, exato, mas não acho que para começar jogando talvez seja um pouco exato. arriscado. Não, tipo assim, ou ele ou o Ceballos. Acho que os dois, né, uma dupla de zaga de 21, 22 anos no clássico rei, ainda tá falando de Olimpíadas, né? É um clássico ainda por cima, né? Então, não acho que seria a melhor ideia. Ele teve uma mensagem aqui de Cássio Zirpolo aqui, ó. Vamos trabalhar com números, né? Aí botou 3 milhões na conta do Lion. Ainda tem isso, né? Além da classificação, ainda tem um dinheirinho, né, Lucas? Sempre bem-vindo, né? Rapaz, dinheiro é bom e todo mundo gosta, né? Eu tô aqui esperando pelo meu quinto dia útil, feliz da vida. Tem 2 dias que eu gosto muito. Quinto dia útil e dia 15, né? Quando o Celso manda aqui o comprovantezinho aqui. O São Pix, 2 né? dias. É o Pix. Eu gosto muito desses 2 dias. E aqui na Comebol é transferência, né? Transferência wire, né? Importante, é TransferWise. Lá pela Comebol. E são 15 milhões, né? Se for para a fase de grupos, e ainda tem bônus de vitória. Então, é muita grana, cara. É muita grana, é um dinheiro que faz muita diferença para qualquer clube, especialmente nós que somos um clube nordestino. No final das contas, continuamos sendo um clube nordestino, apesar do grande momento. E num futebol brasileiro hoje, onde a gente tem um clube ganhando quase mais de 70 milhões a mais do que deveria em PPV, tem clubes ali com mecenas rasgando dinheiro sem ver nem aqui nem amanhã, grandes clubes de futebol brasileiro que compram jogadores, mas não pagam, né? E a gente tem que lutar contra isso tudo. Cada dinheiro, cada milhãozinho desse aí faz uma diferença muito grande e ajuda bastante o nosso futebol, o nosso clube. E, cara, faz uma diferença grande. O pessoal tá perguntando se eu sou pixexual. Cara, Hoje a turma tá inspirada, viu? tá, rapaz, Fortaleza, estamos tomando o lugar do Santos, de time do sexo, né, pelo visto. O pessoal tá... Fortaleza não joga, faz amor, né? Hoje fez, Como o viu? meme fala. Hoje fez. E o Maldonado, coitado, não dorme Pixexual, hoje. Pixexual foi boa. Um abraço aqui Luca, pro e JC Neto também. até em cima aí do que tu disseste aí bem do cenário financeiro do futebol brasileiro e o Fortaleza dentro desse contexto, é muito importante, não só para o futebol nordestino, esse momento Fortaleza, como serve de contrapeso na balança num momento tão, que fala tanto em SAF e como se fosse um único movimento de salvação dos clubes brasileiros, um case de sucesso vindo do Nordeste como Fortaleza. Por mais dificuldades que se tenha, de dificuldade de pesos em patrocinadores, em volume financeiro de patrocinadores, quando vem para o Nordeste e quando é olhado para lá, para o Sudeste e para o Sul do país, você ter um exemplo desse do Fortaleza serve para gente, serve de argumento. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Não estou querendo dizer que a SAF, a desgraça do Bahia, não. Estou colocando que é sempre bom ter os dois para servir de argumento ali para, na hora de você decidir que caminho tomar, você vê, ó, existem exemplos aqui, existem esses exemplos aqui, são bons. O importante são as gestões boas, independente de ser SAF, de ser clube tradicional ou não. Então, essa gestão do Fortaleza é muito importante para isso, para termos argumentos, termos exemplos para colocarmos na mesa e discutirmos o que é o melhor para cada clube. É isso. Então, antes da gente ir para os destaques individuais, vamos dar uma passada na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que é parceira do podcast 45 Minutos. Mas o Bet hoje me deu raiva, cara. Botafogo hoje, ele me ferrou duplamente, cara. Duplamente. Eu tô com raiva do Pacini aqui. Que eu apostei no Botafogo ganhando. O Botafogo não só não ganhou, como ainda tirou o brilho de ter o Sergipe passando. Então ele fez besteira na ida e na volta. Rapaz, Pacini tá vivo depois de hoje. Ele sumiu, viu?
Apesar que Deve eu não estar tava na tatuando. Europa, né? Tava na Deve estar Europa. tatuando o nome de Adrielson por aí. É. Já ele tatu, se Ou for de tatuar, Braulio, tatue né? direito, viu? Ou de Braulio. Rapaz, o de Braulio, você só lembra da propaganda dos anos 2000, do que era o Braulio. É. É isso. Então, assim, amanhã tem poucos jogos, né? Vamos pular logo para o sábado, já que amanhã não tem live. E aí, Cauê e Luca, tem alguma sugestão aí? Tem Campeonato Paulista, Corinthians e Santo André. Tem o clássico, né? Tem o clássico. Vai pro final de semana, tem o clássico. Tem os clássicos, né? Náutico Sport, né? Tem os clássicos aí. Acho que CRB e CSA, se eu não me engano, As também. roubadinhas pra gente apostar aí. Aí é um. As broncas pra gente se meter. Ainda não tá liberado ainda na Bet Nacional, tá aparecendo Ainda Brasileirão. bem. É Escapamos melhor. dessas. Escapamos, é. Mas tem, o que tem? Tem, tá aí, pô. Não tem não. Vamos lá, Cara, tem. uma bet do Fluminense aí dando no No Bangu. no Bangu, isso é uma certeza. Vou fazer uma duplinha aí. Fluminense no Bangu. O Corinthians contra o Santo André. O Corinthians acho que tá classificado já, né? Mas. O Santo André tá fora também. Então. Jogando na Cara, Neoquincarana. Mas o que aí? Madureira e voltar. eu acho que o Voltaço dá no Madureira lá. Que o Voltaço tá lutando para chegar no G4. Isso. Eu acho Quer que o juntar ou quer Voltaço... fazer só E volta Lele redonda? voando. E o Eu centroavante acho... lá, Lele voando. Eu juntava. Eu ainda botava o Corinthians junto. Botava essa triplazinha aí, feliz da vida. Vê como é que dá com a tripla aí. 4,28. Bota 30zinha aí, fica feliz. Trintinha, né? Pronto. Bota 128. Pronto. Pode detonar. É isso. Aposta feita. Lembrando que Semana vocês. passada, eu avisei, viu? Semana passada aqui na aposta, vocês temaram comigo, viu? E perdeu. Avisei que não confiasse no Botafogo contra o Flamengo. Foi. A Acho gente que ganhou no São Bernardo com São Paulo e levou fumo com o Botafogo e Flamengo. Eu ainda falei, cara, Botafogo contra o Flamengo, cara, paternidade é uma coisa horrível, cara. Foi bronca. É tipo. Cara, é tipo aquele do Real Madrid Mallorca que teve aqui. O Mallorca não ganhava do Real Madrid há 10 anos. Eu falei, cara, mas não se confia. Paternidade, ela pode até demorar para voltar, mas ela volta. O que foi? 1-0 Mallorca. É bronca. Então é isso. Se cadastre na Bet Nacional, parceira do Podcast 45 Minutos, com o nosso código, né? Podcast 45, que vai nos ajudar demais aí. Faça seus palpites. Tem muito jogo no final de semana. A partir de amanhã os jogos vão... O mercado vai abrir, né? Tem mais jogos de Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. Enfim, tem muita partida aí. Então, Podcast 45 é o código na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E agora vamos voltar para o jogo do Fortaleza, a goleada do Fortaleza. Lucas, os destaques individuais positivos e negativos. Se veja, como você está muito feliz, se você quiser poupar também os negativos, hoje está podendo tudo. Cara, negativo é muito difícil colocar destaque negativo num jogo como hoje, cara. Talvez tenha um jogador ou outro ali que não teve na mesma prestação do que os demais, mas para falar que é negativo é muita coisa, sabe? Então eu vou colocar só os positivos, eu vou fazer duas menções honrosas, bem honrosas aqui, na minha opinião, que são Caio Alexandre e o Lucheiro, pelos 2 gols, né? Para mim, duas menções bem honrosas. E também faço aqui o meu agradecimento ao Guilherme, né? 1 gol e 1 assistência, também merece a menção. Um jogador que eu tive minhas dúvidas na contratação, claro que começou agora, quarto jogo dele, mas até agora entrou muito bem em todos os jogos que teve, né? Então, mostra que pode realmente ser útil, né? A gente não pode duvidar. Compartilhe, viu, Luca? Das mesmas dúvidas. Compartilhe. Eu imagino. Mas, cara, é impressionante o fator Juan Pablo Vojvoda, cara. É impressionante, cara. É impressionante o fator Juan Pablo Vojvoda. Ele fez o Crispim jogar bola, então a gente não duvida nada, cara. É um grande treinador. Então eu acho que eu fico aqui com esses 3 assim como menções honrosas.
Talvez ali os dois jogadores que eu acho que talvez ficaram um pouco mais abaixo, os dois laterais, Ting e Pacheco, mas assim, nada no sentido de foram mal, só não tiveram no nível dos outros que entraram em campo, né? E só para completar o pódio, o Fernando Miguel, só porque o Fernando Miguel não participou do jogo, ele pagou um sócio caro e ficou dentro do jogo. Não fez nada em jogo, o Fernando Miguel. Completando ali o pódio. Brincadeiras à parte. O meu top 3, ele começa com o Thiago Galhardo. Ele ofensivamente fez um bom jogo. O primeiro não foi só o gol que ele fez, o primeiro que abriu o placar, ele realmente criou muitas situações, finalizou bastante. Foi o jogador que mais finalizou em campo, um grande jogador. E, na minha opinião, um dos principais atletas desse recomeço do ano passado para cá do Fortaleza, né? Em segundo lugar, eu vou colocar o Pochettino. Tomás Pochettino jogou muito bem, acabou não contribuindo com gols, mas rodou a bola, criou oportunidades, fez bons lances. É um jogador que até compararam ele mais cedo com o Lucas Lima, né? O Lucas Lima fez 68 partidas pelo Fortaleza e fez um gol e deu 5 assistências, né? O Lucas Lima, 68 jogos, um gol e 5 assistências. O Pochettino, ele chegou hoje a 8 jogos pelo Fortaleza. Ele já tem um gol e 4 assistências. Mas efetivo demais. É bem taxativa a diferença, né, de impacto. Ah, mas o Lucas não jogou Libertadores, Brasileiro? Sim, mas também jogou Estadual e Copa do Nordeste da mesma forma, né? E E ainda movimentação, assim, Luca. e Movimentação. movimentação, Movimentação, ele dá mais espaço, ele abre mais espaço para os outros. Eu acho que o Pochettino e joga muito dá bem. muito mais opção. Exatamente, joga muito bem, cria, joga da bola parada, é um jogador que... E olha que eu gostei muito do Lucas Lima em alguns momentos do primeiro semestre do ano passado, várias vezes ele foi elogiado aqui. O problema foi o resto do ano e o saldo final dele pelo Fortaleza. E em primeiro eu vou colocar o Hércules, o menino Hércules, teve uma boa situação para finalizar, criou jogadas, deu assistência, marcou, acho que talvez tenha sido um dos que mais roubou bola dentro de campo. Uma joia que o Fortaleza achou, o menino Hércules, que já não é tão menino, já tem seus 24 anos, mas é um grande achado, joga muito bem, joga aberto, joga no meio, joga mais recuado. O Hércules foi assim um leão dentro de campo e para mim ele completa, foi o melhor na partida. Esse top 3 também, Galhardo, Pochettino e Hércules. Cauê, quer adicionar alguma coisa aí nos destaques? Ou assina embaixo? Acho que vai. Talvez eu faça só uma mudança, mas realmente Hércules, como eu já tinha até adiantado, e meu voto em Hércules vai também com um reforço na necessidade que a gente tem, muitas vezes. A gente pensa tanto em reforços de peso para trazer para o seu elenco, jogadores de nome e até internacionais. E pronto, num jogo como esse, quem foi que resolveu? É um cara que estava aí no quintal, né? É um cara que, jovem, o Fortaleza apostou e está dando uma resposta gigante em campo desde o ano passado e que é um ativo financeiro muito importante do clube. Hércules é um cara que o Fortaleza, com certeza, no dia que quiser vender, já que o Fortaleza hoje talvez tenha até essa. Chegou a um patamar que não se disfarça por qualquer coisa. Então, no dia que quiser vender, que aceitar vender, vai poder realmente botar um preço que ache justo por esse jogador. Eu gosto de destacar sempre isso, porque muitas vezes brotam essas joias por aqui, a gente fica só de olho no que é lá de fora, no que é do sudeste, do sul do país, e fica passando batido, e a turma vem de fora e pega. Então, muito importante o Fortaleza ter captado esse jogador aí. E os outros dois eu vou em Pochettino e Caio Alexandre. Caio Alexandre realmente... eu sou um cara assim, fã de Caio Alexandre. Um jogador excelente, qualidade técnica. Não entendi realmente a escolha de carreira dele na época, quando ele saiu do Botafogo, quando o Botafogo foi rebaixado, para ir jogar nos Estados Unidos. Não entendi pelo potencial que ele tinha. E o Fortaleza foi muito bem em pescá-lo de volta, em resgatar esse jogador, que é um cara que realmente dá um ganho técnico para o time gigantesco. E Vojvoda aí realmente conseguindo, porque eu tinha visto o Caio Alexandre jogar segundo volante. E Vojvoda mais uma vez aí traindo mais ainda, conseguindo puxar o cara para fazer o primeiro. E é isso, para botar o cara de primeiro sem o time perder força defensiva, sem o time perder mordida.
que é outra coisa, é outra resposta muito importante, que as pessoas só visualizam um time bem de marcação se tiver muito volante, se tiver muito zagueiro. E isso não é verdade. Você tem um time bem ajustado, as peças se encaixam e o sistema sobrepõe a quem é mais marcador ou não. O importante é o sistema ser muito efetivo e ter, lógico, peças que se proponham a ajudar, se comprometam a cumprir suas funções. Então esse é meu trio. É isso, meus amigos. Cauê, Luca, quer adicionar mais alguma coisa ou podemos fechar por aqui? Eu só corrigi, o Hércules tem 22 anos, tá? Eu confundi a idade do É. Hércules com a do Caio. O Caio tem 24, o Hércules tem 22.